Chamo a tribuna pela Unidasprev, União Nacional das Entidades Associativas dos Titulares de Plano de Previdência Complementar Fechado, o doutor Reinaldo Loureira Rocha, que tem a palavra pelo tempo estipulado. Loureiro Rocha. Eu queria saudar inicialmente o presidente Marco Aurélio pelo trabalho na presidência e estender também o cumprimento ao ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino pela iniciativa de, através de uma súmula vinculante, buscar introduzir celeridade na tramitação desses processos que vem se acumulando sobre Previdência Complementar Fechada, o que, além de realmente facilitar a tramitação, mas também vai impactar muito na discussão de caráter patrimonial no âmbito desses planos. Eu ressalto esse aspecto patrimonial dos planos, porque o que se debate aqui, na verdade, é a questão de apropriação de parcela dos patrimônios que estão vinculados aos contratos previdenciários. Embora tenhamos regulamentações, as partes que se reuniram para montar, manter e concretizar um negócio através desse contrato, essas relações não estão suficientemente esclarecidas, sendo que vimos e utilizando, inclusive, alguns eufemismos na terminologia que expressa as relações entre as partes envolvidas nesse contrato previdenciário, que são basicamente três partes, obviamente, né? São os chamados participantes, titulares da conta previdenciária, os patrocinadores e uma terceira parte que é contratada para fazer a gestão desse patrimônio progressivamente acumulado. Então, o que nós vamos procurar fazer aqui nada mais é do que, embora com bastante redundância face aos outros expositores, nós vamos nos limitar a ressaltar conceitos e pressupostos que possam clarificar ou ajudar a clarificar as relações que estão embutidas nesse contrato previdenciário e que estão revelando conflito no âmbito judicial. O primeiro aspecto é a questão do caráter contratual, né, que é descrito no instrumento que é chamado de Regulamento Geral de Benefícios, mas na prática é um contrato que tem um viés negocial evidente e está situado em nível constitucional, no momento em que há a adesão efetiva, né, do contratante do benefício, tudo isso protegido por norma constitucional, artigo 202, caput da Constituição, e também na LIC, artigo 6º. Em 2013, o STF radicalizou, no momento de caracterizar esse contrato, destinando o regime da Justiça Comum para o trato das questões da Previdência Complementar. Mas, no entanto, acho que até por falta de competência do próprio STF, ele não deveria regulamentar claramente essas relações das partes, né? No caso, como eu disse, o aderente, o contratante, o patrocinador ofertante do negócio e o fundo de pensão, que é um grupo de dirigentes contratados para fazer a gestão desse patrimônio, né, acumulado pelos participantes. Outro princípio, outro requisito e característica do contrato previdenciário é a definição da época prevalecente para o início dos direitos do aderente contratante, né? Nós também estamos de acordo que, no momento em que há a celebração do contrato,
a data de ingresso, adesão, assinatura, aceite, a terminologia que for usada, né, para que haja essa celebração no plano, esse é o momento do início dos direitos do participante. Aí, no caso, eu vejo isso apoiado pelo inciso 36º, artigo 5º da Constituição, que garante o ato jurídico perfeito como imutável. Ainda como reforço desse aspecto da imutabilidade, nós temos que recorrer também ao Pacta Sunt Servanda, que exige que os acordos sejam cumpridos, mormente quando tratamos de contratos privados. Isso é outro aspecto que está sendo minimizado. No caso dos planos de previdência complementar fechada, eles estão protegidos pelo princípio da segurança jurídica, por força da sua localização e tratamento pelo regime do direito privado, o campo que é absolutamente exclusivo face ao direito público que regula tão somente as relações da previdência oficial pública, que atinge os funcionários públicos, civis ou militares. Há, na prática, uma tendência a buscar uma superposição entre os dois regimes, até porque nós temos a presença maciça de empresas, as antigas empresas estatais, que administram indiretamente os grandes fundos de pensão chamados fechados, né? E o último princípio que eu queria fazer algum tipo de consideração é sobre a manutenção da condição mais favorável ao contratante no momento das discussões a nível jurídico, né? Quando o intérprete, o operador de direito, se vê diante de uma controvérsia em que há fundamento constitucional em jogo, né, ele deve adotar uma solução que proteja os participantes dos prejuízos decorrentes nas modificações nos regulamentos gerais, principalmente porque é introduzida após a data em que foi feita originalmente a adesão ao contrato. Isso aí, obviamente, está protegido também pela Constituição, que ressalta também que, sendo a previdência complementar facultativa de natureza contratual, são inaplicáveis unilateralmente aos participantes as alterações, principalmente essas que provocam prejuízo. No caso de haver a caracterização de prejuízo por força dessas modificações, nós deveríamos recorrer inicialmente à ação dos gestores desse patrimônio, né, na busca de recolhimento de novas contribuições, de forma a retomar o equilíbrio do plano. E essa busca pelos gestores do patrimônio, os fundos de pensão, não é exatamente o que vem acontecendo. O que nós temos como exemplo, no caso meu específico, em relação ao Banco do Brasil, onde, embora seja um fundo de pensão, a Previ, uma organização extremamente sólida, com patrimônio significativo e também com uma governança bastante testada, mas mesmo assim eles não conseguem, esses gestores que nós pagamos lá as nossas contribuições para que eles recebam os seus proventos, eles não conseguem impedir a influência do patrocinador como um banco, né? E, como consequência disso, nós já tivemos a presença do Ministério Público Federal, que, através de uma ação civil pública, está agindo no sentido de fazer com que o patrocinador ele retorne os valores expropriados. E, nesse processo, nós também não tivemos a presença do Estado
efetivamente cumprindo o seu papel de proteger o interesse do participante. Eles endossaram o deslocamento, a expropriação de valores da reserva dos nossos planos para repasse direto ao patrocinador. Então, eu sugeriria que, efetivamente, seja examinado com bastante precisão o que deverá acontecer, a questão da ofensa às questões de aspecto constitucional, porque se a simulação que vier a ser feita, ela resolver a questão da celeridade no nível do STJ, é o que nós todos queremos. Mas acontece que isso pode resultar em um acúmulo de demandas que vão ser levadas ao Supremo Tribunal Federal. É isso que eu queria falar. Muito obrigado.